Olá, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula da nossa Semana da Aprendizagem do Futuro? Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Rosseto, analista de sistemas há mais de 15 anos, instrutor de tecnologia, professor certificado pela Microsoft em Minecraft Education Edition e também sou pai de três, né? E assim como você, me preocupo demais com o futuro dos meus filhos. E como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, quem não assistiu, pessoal, tá lá no aprendizagemdofuturo.com.br. Volta lá, assiste a aula 1, assiste a aula 2 para poder assistir a aula 3, tá? É muito legal, tem muita informação importante, tem muita pesquisa que eu coloquei lá para vocês entenderem a importância do ensino de programação para as crianças, principalmente para as crianças, pessoal. Mas o ensino de programação para as crianças e para os adolescentes, tá bom? E como vocês já sabem, como eu falei nos vídeos anteriores para vocês, eu já trabalhei em várias empresas durante esses 15, mais de 15 anos que eu estou no mercado de trabalho. Ou como CLT, ou como terceirizado, como PJ, né? Já prestei serviço para várias empresas, né? Entre elas, né? A Cielo, a Honda, o Portal R7, né? Eu prestei serviço para o Portal R7 lá no começo, lá quando eles estavam começando com o Portal R7, né? Foi um dos meus primeiros empregos na área de tecnologia de desenvolvimento lá em São Paulo, né? Já trabalhei com a Jack Motors, já trabalhei com o Macro Atacadista. Então, nessas empresas que eu passei durante esses mais de 15 anos, né? é, Sempre foi muito difícil você encontrar uma programadora, uma desenvolvedora, uma líder técnico, né? Líder técnica seria, né, o correto, né? Então, para você ver como é difícil encontrar, né? Então, né, durante esses 15 anos, dá para contar nos dedos de uma mão, né, a quantidade de programadoras, desenvolvedoras que eu encontrei dentro dessas empresas. Mas isso eu percebo que vem mudando a cada dia. A participação das mulheres vem aumentando bastante, né, no mercado de trabalho, apesar, eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso, apesar da diferença salarial, né, mas vem aumentando bastante no mercado de trabalho, principalmente agora durante a pandemia. Tá? Principalmente agora durante a pandemia. É muito mais fácil nos últimos 5, 4 anos, vamos dizer assim, né? É muito mais fácil nesse tempo eu me deparar com uma programadora ou com uma desenvolvedora do que era há algum tempo atrás. Mas por quê? Né? Por que é tão difícil? Né? Vamos analisar de uma maneira fria, né? Por que é tão difícil você encontrar mulheres no mercado de TI? Primeiro que ele é um mercado extremamente machista, tá? O programador, ele muitas vezes ele tem uma atitude, né? O programador homem, né? Ele muitas vezes ele tem uma atitude de menosprezar o trabalho de uma programadora mulher, né? Então ele é um mercado machista, tá? Existem muitos programadores que têm esse tipo de atitude. Eu já vi vários, tá? Durante esses 15 anos, né? Principalmente os mais velhos, né? Assim como eu, né? Quanto mais velho o programador fica, pior ele é, tá? Isso eu já vou adiantando para vocês, tá? Eu, por ter uma filha, né? Eu acredito que eu consiga enxergar um pouco melhor, mas existem alguns programadores que realmente têm preconceito quanto ao trabalho, né? Das programadoras, né, de desenvolvedoras e tudo mais. Então é um mercado machista, tá? Não tem como, né? O pessoal até faz piada com isso, né? As poucas mulheres que existem no mercado de TI, os programadores fazem questão de espantar, né? Então é realmente um mercado que é muito difícil para as mulheres e elas têm que lutar demais, elas têm que mostrar muito, elas têm que ir muito além do que os homens precisam ir para poder conseguir o espaço dela. Então você já percebe que já é complicado, já é um mercado, né, aonde
a menina, a adolescente que está estudando, que está fazendo análise de sistemas, por exemplo, né, já percebe dentro da sala de aula que ela não vai ser muito bem vista dentro desse mercado, né? A minha esposa, ela fez análise de sistemas quando ela era na faculdade, né? Ela fez análise de sistemas e ela me conta isso, que ela já percebia que dentro da sala de aula, né, ela já não era muito bem vista pelos outros meninos, porque pelos outros alunos, porque era uma menina, né? Tinha ela e pouquíssimas meninas, era 10% da sala eram meninas, né? Então ela já era, essas meninas já eram meio que isoladas dentro da sala de aula, né? Porque realmente existia já esse preconceito, já vinha desde da faculdade, né? E aí tem tudo isso que ela vai acumulando, né? Ela vai fazer lá uma ciências da computação, uma análise de sistemas, alguma coisa do tipo, já começa a vir esse tipo de preconceito, né? Então, se você não incentivar isso na criança desde pequeno, na menina desde pequenininha, né? Mostrando para ela que ela pode fazer isso, que ela é igual a qualquer outra pessoa, que ela tem total condição, né, de trabalhar nessa área, tá? Ela vai chegar lá na frente e vai ser muito mais difícil. Então, isso começa dentro de casa, tá? É dentro de casa que nós começamos a desenvolver isso nas meninas, né? Mostrando para elas o que é a programação, o que ela pode fazer com programação, né? Como ela pode aplicar em várias áreas, tá? É isso que nós temos que incentivar nas crianças, né? Incentivar o aprendizado de matemática, o aprendizado de física, lógica, resolução de problemas, desenvolver a criatividade. É isso que nós podemos fazer dentro de casa para que quando ela chegue para o mercado de trabalho, ela tenha uma segurança muito maior, né? E ela tenha plena consciência de que quando ela entrar no mercado de trabalho, ela tem que, tá? Ela tem que, não é que ela pode, ela tem que ser tratada assim como os outros, né? Como os homens, tá? Ela não tem que ganhar menos, ela não tem que aceitar um cargo menor, sendo que ela tem uma graduação igual ou melhor, né? Então ela é dentro de casa que nós começamos a mostrar isso para as meninas. E são nos pequenos gestos que no presente de aniversário que você vai dar, né? No presente de dia das crianças, por exemplo, né? No dia a dia, tá? Existe uma coisa que vem perseguindo a gente. Aqui nas capitais já não é tão evidente mais, né? Mas no interior é muito evidente isso, que as famílias insistem em tratar as meninas como princesinhas, né? Então a menina só vai poder brincar de boneca, ela só ganha boneca, tá? Ela não ganha um Xbox, ela não ganha um PS4, ela não tem um computador, ela nunca mexeu no computador, ela só tem um tablet para poder brincar de trocar roupinha de boneca, né? Então são nos pequenos gestos que nós podemos começar a desenvolver essa mentalidade, né, de espaço, né, de querer o seu espaço com as meninas, tá? Por exemplo, por que menina não pode jogar videogame, né? Ah, não, menina não existe videogame para, não existe jogo para menina, né? Primeiro que não tem isso, jogo de menino e jogo de menina não existe, tá? Eu sou gamer, eu jogo muito, tá? Eu jogo muito Minecraft, mas eu também jogo outros jogos que teoricamente seriam de meninos, né? Que é o famoso FPS, tá? E a quantidade de meninas que jogam, né? E jogam muito bem, tá? E fazem sucesso e montam equipes e vão para campeonatos é enorme. Vocês não têm ideia da quantidade de meninas que jogam os jogos que teoricamente são de meninos, tá? Então, assim, é lógico que tudo depende daquilo que você tem em casa, dos gostos dela, né? Só que assim, a, a personalidade da criança, o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, né? Vai depender muito daquilo que ela conhece,
né? Como que ela vai gostar, por exemplo, a menina vai gostar de matemática, né? Se ela se você só incentiva ela a fazer um balé, a jogar vôlei, então é aquilo que eu falo sempre para vocês, que eu falei nos outros vídeos. Nós precisamos mostrar para as crianças, mostrar para as meninas que, que existem outras possibilidades, tá? Que existem possibilidades de que, ao invés de fazer um. Eu vou falar isso daqui a pouco, porque isso aconteceu com a Lívia, tá? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu com ela, mas foi exatamente isso, né? Mostrar possibilidades, tá? É isso que nós temos que fazer. Então, por exemplo, você que é tio, né? O tio que faz muito isso, né? Em vez de sair correndo lá e comprar uma boneca para menina, né? Pergunta para ela o que ela quer. De repente ela quer uma bola, né? Uma bola de futebol, uma bola de basquete, né? De repente ela quer um jogo, né? Vai lá, em vez de comprar uma boneca de R$ 800, né? Compra um banco imobiliário, né? Um detetive, que são jogos que trabalham, né? O raciocínio lógico, a criatividade, né? Então, antes de sair correndo e comprar, né? E dar para ela, por exemplo, eu tô dando o exemplo do presente, tá, pessoal? Porque é o mais fácil, né? Ao invés de sair correndo, né? E gastar, né? Uma fortuna, né? Num presente que você acha que a criança vai gostar, pergunta para ela, conversa com ela, fala, olha, e aí, vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhada, tá? De repente ela escolhe um jogo educativo, dificilmente eles vão querer brinquedo, né? Mas você pode dar a opção para eles, né? De um jogo para que eles joguem em família, para que eles joguem com os amigos, né? Então, assim, é necessário dar as opções, é necessário mostrar também para as meninas que elas têm essa opção de escolher, né? Que elas podem escolher o que elas querem ser, que elas não precisam ser donas de casa apenas, que elas não precisam ser mães apenas, que elas podem ter uma carreira, que elas podem ser o que elas quiserem lá na frente, tá bom? E agora eu falei de videogame, eu lembrei da história da Carol Shaw, né? Ela é uma engenheira, eles chamam de engenheira computacional, né? É como se ela fosse, se ela tivesse feito ciências da computação, por exemplo, né? Nascida na Califórnia em 1955, se eu não me engano, né? É, e eu queria dar esse exemplo para vocês. Ela sempre foi incentivada pelo pai, o pai é engenheiro mecânico, era, né? Eu acredito que já tenha falecido, mas ele era engenheiro mecânico e ele sempre incentivou o estudo de matemática na Carol, né? Na Carol, né? Vamos falar. Né? E ela sempre gostou muito de matemática, sempre gostou muito de ferrorama, sempre gostou muito de maquetes, né? E ela foi estudar matemática numa universidade, né? Lá nos Estados Unidos, ok? E na época, tá? Na época, o ensino de programação que já começava nas universidades, lá não existia um curso de análise de sistemas, né? O que existia era que dentro do curso de matemática, dentro da graduação de matemática, você aprendia a programar, fazer algumas programações, né? A criar sistemas, vamos dizer assim, na época, né? Nas linguagens disponíveis da época, tá? E aí você tinha um laboratório de TI disponível lá, né, para você poder utilizar e testar os seus programas, né? Tudo, lógico, tudo muito, né, arcaico ainda e tal, e tudo muito precário, mas já começava-se aí os testes com programação, né? E aí a Carol ela fez um trabalho, ela escreveu um programa, né? E ela foi para o laboratório de TI para testar esse programa. E ela ficou até, ela conta numa entrevista que ela teve vergonha quando ela entrou dentro do laboratório de TI. Porque, na época, o laboratório de TI era para os meninos. Não tinha menina lá dentro. Né? Então ela já foi pioneira nessa área. Tá? Ela já começou com seu pioneirismo, né? Ela já começou a ganhar o seu espaço ali. Mas mesmo assim, ela ainda sentia vergonha de estar ali
entendeu? Meio que roubando o espaço dos meninos, né? Mas graças a todo o incentivo do pai dela, né, ela conseguiu seguir em frente, conseguiu se formar, né? E ela conseguiu um emprego numa das maiores empresas de tecnologia da época, lá no Vale do Silício, a Atari. Lembra do Atari? É, Atari, tá? E ela foi trabalhar na Atari. Depois eu vou deixar aqui para vocês o nome de um documentário da Netflix, tá? Que é muito legal, que conta muito bem a história da Atari, né? Desde lá do início, ele já tinha uma pegada meio Google, assim, sabe? Que você entra a hora que você quiser, sai a hora que você quiser, leva seu cachorro, né? O importante é entregar aquilo que você precisa entregar. E, coincidentemente, a Atari foi uma das primeiras empresas de tecnologia a contratar mulheres, né? A contratar programadoras, desenvolvedoras para o quadro de engenheiros, de desenvolvedores da Atari, né? E aí ela começou a trabalhar na Atari e ela conta uma história interessante que um dia, em um dos laboratórios, o presidente da Atari foi fazer uma visita, né? E ele viu ela lá e eles falaram: olha, essa é a nossa nova engenheira de jogos, nova engenheira de programação aqui da Atari, né? E aí ele falou: nossa, que ótimo, agora a gente vai poder lançar todos aqueles jogos para meninas que nós queríamos, que é para trocar roupinha de boneca, que é para fazer decoração de interiores. Ela ficou possessa, lógico, né? Ela não falou nada, era o presidente, era o chefe dela, né? E ele extremamente uma das empresas mais liberais da época, né? E tinha um presidente desse, mas tudo bem, né? E aí o presidente foi embora e aí os colegas de trabalho dela chegaram para ela e falaram: olha, não liga pro cara, ele é um idiota, tá? Esquece o que ele falou, você vai fazer aquilo que você quiser, tá? Você não tá aqui para fazer jogo de trocar roupinha, jogo de decoração de interior, você tá aqui para fazer aquilo que você quiser, né? E logo depois disso, né, ela conseguiu criar, ela criou um dos maiores sucessos da Atari, que é o River Raid, né? Esse é um dos jogos que é de longe o meu jogo preferido na Atari, né? Porque tem todo aquele progresso, tem o aumento de velocidade e tudo mais que você já deve ter jogado River Raid, né? Se você jogou Atari uma vez na sua vida, provavelmente você já jogou o River Raid, né? E é o meu jogo de longe, o meu jogo preferido, né? E foi a Carol Shaw que criou esse jogo como engenheira, né, na Atari, né? Depois de ter ouvido do presidente da Atari que ela, ai, que bom, agora vamos criar joguinhos de decoração de interiores. Poxa, né? Na época, né, isso já era um absurdo, você imagina hoje, né? Então, pessoal, a Carol Shaw é um dos exemplos que eu queria dar para vocês que você imagina se o pai dela, tá? Se o pai dela não tivesse incentivado ela na infância, né? Hoje ela é empresária, hoje ela dá consultoria para empresas, ela é uma mulher extremamente feliz, de sucesso, né? Tem muito dinheiro, tá? E é uma das é um dos ícones da indústria de games no mundo, né? Então, você imagina se lá atrás o pai dela não tivesse incentivado, né? Tivesse, ao invés de ter dado um ferrorama, por exemplo, né? Ou um conjunto de Lego, né? Tivesse só dado boneca, fogãozinho, né? Eu tenho uma brincadeira. Eu falei, quando a Lívia nasceu, eu fiz uma brincadeira com a família, né? Eu avisei lá, falei, olha, quem der fogãozinho no aniversário não entra mais em casa, não bota mais o pé em casa, tá? É lógico, é uma brincadeira, mas sempre tem aquele fundo de verdade, né? Então, você imagina se o pai dela não tivesse incentivado isso, né? Hoje você não teria essa empresária extremamente bem sucedida, uma engenheira de software extremamente bem sucedida, como ela foi, né? E ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse games, né? Que não fosse a indústria de games.
Bom, e agora eu queria falar para vocês sobre algumas diferenças que existem no mercado em relação a homens e mulheres, né? Uma empresa de recursos humanos, a Revelo, eu acredito que seja assim que a gente pronuncia, Revelo, né? Ela fez uma pesquisa de mercado, tá? E descobriu que fez um levantamento gigantesco com várias profissionais de mercado, vários homens e mulheres profissionais de TI, né? E eles descobriram que o salário das mulheres, tá, na área de TI, ele é em média 20, eu tô com a colinha aqui, peraí. Ele em 2017, ele era 22,4% menor do que a média salarial dos homens, tá? Em 2017. Em 2019, aumentou essa diferença. Foi para 23,4%, tá? É isso mesmo. Em 2019 foi para 23,4%, tá? Então, em média, em 2019, a média salarial das mulheres no mercado de TI era de 5.530 e poucos reais. 5.500 reais, tá? Dos homens, a média salarial era de 6.800 reais, né? Então ainda existe essa diferença? Existe, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Eu não consigo entender uma empresa que faz esse tipo de diferenciação, tá? Eu acredito que uma mulher que esteja trabalhando dentro de uma empresa e que perceba esse tipo de. É um preconceito, né? Esse tipo de preconceito com o trabalho dela, ela tem a mesma graduação do cara que está sentado do lado dela, né? Ela entrega a mesma coisa que o cara que está sentado do lado dela, ou até mais, né? Só que ela ganha menos do que o cara que está sentado do lado dela, tá? Entenda por sentar do lado dela, né, no mesmo cargo ou na mesma função, alguma coisa do tipo, tá? Eu acredito que a mulher que imediatamente percebe, imediatamente, assim que ela percebe isso, tá? Ela tem que se desligar dessa empresa e botar a boca no trombone, tá? Eu acho assim, pessoal, eu sou muito da opinião assim, se você não está contente com uma empresa, tá? E a empresa tem, porque eu não vejo, tá? Eu não vejo como uma empresa que contrata duas pessoas de sexos diferentes, né, com a mesma graduação, para a mesma função, para entregar a mesma coisa, eles conseguem pagar um valor diferente para um e um valor. É lógico que no mercado de TI tem muito PJ, né, que é a pessoa jurídica. Eu trabalho sempre como pessoa jurídica há anos, né? Vai, sei lá, uns 8 anos que eu não tenho uma carteira assinada, né? Mas eu trabalho muito como PJ. E quando você trabalha como PJ, existe toda uma negociação inicial de valor. Eu quero, geralmente é por hora, né? Eu quero ganhar X por hora, né? Aí a empresa, não, peraí, não é bem assim, não estou podendo pagar tudo isso, eu vou te pagar Y. Aí você fala, não, por Y não dá, né? Vamos fazer aqui, ó, Y mais Z, né? Aí você me dá férias também, né? Mesmo sendo terceirizado, você me dá férias, você me dá, sei lá, um 13º, e aí a gente fecha aí, vai a negociação e aí fecha, né? Por isso é que você tem valores diferentes mesmo entre os desenvolvedores e programadores, principalmente os terceirizados, você tem uma diferença grande de valores, tá? Mas mesmo assim, uma empresa séria, ela teria uma política para isso, né? Ela teria uma política para que ela faça o ajuste, né? A equalização desses valores pagos entre os desenvolvedores júnior, pleno e sênior, né? Por exemplo, especialistas, tá? Então, a partir do momento que a mulher programadora, desenvolvedora, encontra uma situação dessa, eu acredito que assim, tem que se desligar na hora e tem que fazer alguma coisa, tá? Porque é um absurdo, isso não pode ser aceito de maneira alguma, tá? Uma empresa que mantém uma política desse tipo, de diferença de valores de salário entre os gêneros, entre os sexos, é uma empresa que não merece o seu trabalho.
É uma empresa que não merece a sua presença dentro da equipe dela, tá? Então, eu por muito tempo eu não consegui entender essa diferenciação, né? Porque assim, a gente não trabalha no RH, né? Eu trabalho como analista de sistemas, então eu não vejo o salário das pessoas que trabalham comigo, né? Mas logo que eu tive a Lívia, que eu comecei a me interessar mais, né, por esse tema de mercado de trabalho para as mulheres, né? Conversando com algumas colegas de trabalho, eu realmente percebi que isso existe, tá? E não é assim, não, é só numa empresa ou outra que é mais antiga, não. Tem empresa nova, tá? Tem empresa jovem, empresa que tem, sei lá, 4, 5 anos aí de abertura, tá? E que tem esse tipo de política, tá? Não é uma política explícita, escrito ali, olha, o RH deve pagar 20% a menos para as mulheres. Não, é uma política stilt, é uma política oculta, né? É um consenso meio que, tipo, não sei, é uma política de colmeia, né? Que passa meio que do diretor, vai descendo, né? E aí chega até o RH, e o RH entende que ele tem que pagar o mínimo possível para todos os funcionários que ele contrata, e ele aproveita quando chega uma mulher e joga o salário lá embaixo, joga a proposta lá embaixo, né? Porque se for de outra forma, ela não vai conseguir emprego em lugar nenhum. É isso que eles pensam? Não sei, não entendo, tá? Então existem empresas, várias empresas que fazem isso, tá? Não é de maneira explícita, não, você não vai achar nenhuma norma, lógico, né? Mas existem muitas empresas que fazem isso no mercado de TI, tá? Então, de novo, é mais um empecilho que a sua filha vai encontrar lá na frente se ela quiser ser uma engenheira de software, se ela quiser ser uma líder de equipe de programação, alguma coisa do tipo. É mais uma coisinha que ela vai encontrar. Eu achava que conforme o passar do tempo, né, de 2017 para 2019, né, essa diferença salarial fosse diminuir, ela só aumentou, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá? Apesar disso, tá? Apesar disso, a participação delas vem aumentando, a participação das mulheres vem aumentando no mercado de trabalho. A cada dia você tem uma porcentagem maior de mulheres entrando no mercado de TI, tá? Um exemplo é o mercado de criptomoedas, tá? Você já ouviu falar em criptomoeda, né? O Bitcoin, o Ethereum, tem agora um tal de Dogecoin, né? Que é tipo uma moeda meme, alguma coisa do tipo, tá? E esse mercado, o interessante é que ele envolve vários tipos de profissionais, né? Desde os programadores, desenvolvedores, engenheiros e tudo mais, até o pessoal da área de economia, direito, né? Então você tem um leque muito grande de profissões dentro desse mercado de criptomoedas, tá? E uma coisa interessante que o mercado de criptomoedas trouxe para o mercado de TI é o blockchain, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo gente, se eu for falar de blockchain aqui, eu vou ficar o dia inteiro, tá? Mas o mercado de blockchain, ele é muito grande, porque o blockchain, ele é como se fosse um selo de pessoal, perdão, porque eu vou ter que explicar de uma maneira bem simples, porque eu não consigo imaginar outra forma simples de explicar isso, tá? Não vá me falar isso daí por aí, eu só estou tentando explicar o que é um blockchain para vocês. É como se fosse um certificado de garantia de que você tem uma determinada quantidade de bitcoins, por exemplo, tá? Ele é um código criptografado, né? Uma corrente de códigos criptografados, por isso que é o chain, né? É uma corrente toda em blocos que garante que você é o proprietário, que você tem uma quantidade X de bitcoins, por exemplo, ou de outra criptomoeda. Tá? E aí, o que acontece? Essa tecnologia ela pode ser aplicada em outros lugares. Né? O BNDES, por exemplo, vem batendo muito forte em cima de um. Eles criaram um setor de blockchain,
tá? De desenvolvimento de blockchain, né? Para aplicar essa tecnologia aqui no Brasil. E adivinha quem que é a diretora, né? É uma diretora, tá? Eu não lembro o nome dela. Você pode procurar lá, né? BNDES, blockchain, diretora, você vai achar no Google. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma diretora, né? Mas não é esse exemplo que eu quero te dar. Eu só estou te explicando o que é o blockchain, né? E no mercado de criptomoedas, uma das pessoas mais influentes no mundo, tá? No mundo, eu vi uma pesquisa recentemente, ela é a 13ª pessoa mais influente no mundo, tá? Dentro do setor de criptomoedas. É a Tatiana Revoredo. Essa eu anotei aqui para não esquecer. Tatiana Revoredo, tá? Agora eu vou ler para vocês a graduação dessa mulher, tá? Eu tive que anotar, pessoal, porque de cabeça eu não ia conseguir gravar tudo isso, tá? Ela é graduada e pós-graduada em Direito, ok? E aí ela se especializou em estratégias de blockchain em Oxford, tá? Aplicações do blockchain nos negócios no MIT, tá? Vocês sabem o que é o MIT, né? Não precisa nem falar, tá? Cibersegurança em Harvard, tá? E atualmente ela cursa inteligência artificial no MIT. A inteligência artificial aplicada aos negócios no MIT. Tá? Olha a graduação dessa mulher. Ela é uma das mais influentes no mundo no setor de criptomoedas. Tá? Vocês acham que esse interesse dela surgiu do dia para a noite? Vocês acham que ela estava lá brincando de boneca e de repente ela olhou para a boneca e falou: Não, não quero mais boneca. Eu quero saber de tecnologia. E largou a boneca e foi correr atrás de tecnologia. Não, pessoal. Isso é incentivo, isso vem de casa. Né? Isso vem de mostrar possibilidades. Né? Ela cursou direito e ela enxergou, né, no blockchain, né, nas criptomoedas, ela enxergou um mercado promissor e ela foi atrás disso, tá? Então, isso é visão, isso é abrir a cabeça da criança, da menina principalmente, para que ela possa entender que ela pode fazer o que ela quiser, né? Se ela quer fazer, fez medicina e depois ela quer mudar para, sei lá, geologia, beleza, meu, muda, tá? Então isso é o que nós pais temos que fazer por elas. Nós, como pai, como mãe, né, e como educadores, nós temos a obrigação de fazer pelos nossos filhos, é mostrar as possibilidades. E o interessante é que é assim, apesar de todo desrespeito, né, que essa comunidade de TI tem com as mulheres, né, elas sempre estiveram ali, sempre estiveram galgando, né, posições maravilhosas no mundo de TI, tá? Você tem, por exemplo, o exemplo da Margaret Hamilton, tá? Quem acompanha a gente no Instagram, que é o opensourcelab.brasil, tá? Quem acompanha a gente no Instagram vai lembrar que eu fiz um post algum tempo atrás sobre as mulheres, né, na ciência, né? Os principais nomes. E a Margaret Hamilton está entre elas, tá? Por quê? Ela é uma engenheira de computação, tá? Que, assim, você olha as fotos dela na época, é uma estagiáriazinha, a menininha, tá? Só que essa menininha, né, ela escreveu o programa que fez o pouso do módulo lunar da Apollo 11, né? Então, graças a Margaret Hamilton, os Estados Unidos ganhou a corrida espacial, ganhou a corrida até a Lua, né? Foi ela que escreveu, ela se formou em matemática também na época, como eu falei para vocês, na época não existia um curso de análise de sistemas, não. Você tinha que fazer matemática e aí você ia automaticamente. Por isso que existe essa coisa hoje de, para ser um bom programador você tem que entender de matemática. É mentira, pessoal. Não existe isso, tá? Para ser um bom programador você tem que ser criativo. Para ser um bom programador, você tem que ter pensamento lógico. Para ser um bom programador, um bom desenvolvedor, tá? Você tem que ter pensamento crítico. É isso que você precisa para ser um bom engenheiro de software, um bom analista de sistemas.
tá? Você não precisa, nossa, eu sou um gênio da matemática. Você pode ser um gênio da matemática, mas pode ser uma porcaria de um desenvolvedor, uma porcaria de um programador, tá? Me desculpa, mas é verdade, né? Tá? Se você se você me der uma equação do segundo grau, eu vou ter que pesquisar na internet, porque eu não lembro como que faz, eu não lembro Bhaskara, eu tenho que pesquisar, tá? Então, o programador, ele não necessariamente, é daí que surgiu, né? Dessa época onde a matemática, a graduação de matemática, estava diretamente ligada com a programação. Né? E aí, depois que essa graduação se separou e criou ciências da computação, análise de sistemas e tudo mais. Mas, enfim, ela se formou em matemática, né? E foi trabalhar na NASA. Olha que maravilha, né? E aí, na NASA, né, ela desenvolveu o software que fez o pouso do módulo lunar da Apollo 11, tá? Isso é muito legal porque, assim, é um exemplo. E hoje, tá? Hoje não ficou, não. Ela foi lá, escreveu e aí depois ela teve 5 filhos e virou dona de casa. Não, tá? Hoje ela é empresária, né? Ela é consultora, ela foi diretora por muito tempo, diretora da área de equipamentos como que chamava? Laboratório, ó, tá, anotei aqui, ó. Laboratório de instrumentação do MIT. Tá? Ela foi diretora da divisão de software do laboratório de instrumentação do MIT. Ela não tinha só uma certificação do MIT, tá? Ela era diretora da divisão de software do MIT, tá? Então assim, não, depois que ela escreveu o software, ela virou dona, não, não foi isso, tá? Hoje ela é empresária, milionária, né? Presta consultoria em várias empresas extremamente importantes na área da corrida espacial e de tecnologia da informação, Big Data, criptomoedas e tudo mais. Mas, de novo, se você for lá e procurar pela biografia dela, procurar pelas entrevistas dela, as coisas que tem em comum entre ela, Carol Shaw, e as outras mulheres que fizeram história na área é um incentivo, tá? Um incentivo que vem de casa, né? Ou o pai incentivava, ou o pai e a mãe incentivavam. A mãe era professora de física, o pai era engenheiro alguma coisa, né? A mãe era química e o pai era médico, não sei o quê. E aí eles incentivaram, tá? Incentivaram essa menina a crescer, a se tornar aquilo que ela é hoje, tá? Bom, pessoal, não me entenda mal quando eu digo que a mãe é médica, o pai é engenheiro, o incentivo, né, para que seu filho seja bem sucedido lá no futuro, ele independe de graduação ou qualquer outra coisa. Eu tenho pais, né, que enxergam a necessidade do ensino de programação para os filhos e o pai é pedreiro, né, e a mãe faz salgadinho para vender para fora para complementar a renda. Tá? E eles fazem um esforço hercúleo, um esforço absurdo, né, para que o filho tenha essa possibilidade, para que ele conheça isso. Né? Eles percebem que o filho tem o direito, né, de experimentar, né, de testar coisas novas e de ver o que ele quer ser lá no futuro. E agora eu vou falar para vocês sobre uma pesquisa da HackerRank. HackerRank é uma plataforma onde os profissionais de TI se criam uns perfis lá, né? E as empresas podem ir lá como se fosse um LinkedIn, né? Ou uma plataforma de empregos, né? De busca de profissionais e tudo mais. E a HackerRank é muito legal, é muito famosa, porque os profissionais podem fazer alguns testes lá e tem uma pontuação, né? Dentro das linguagens de programação e tudo mais que eles se propõem a desenvolver. E esse tipo de plataforma, ele vem crescendo, né, a cada dia, justamente por conta da pandemia, né? Então, eles fizeram uma pesquisa que eu já vou explicar para vocês, mas é interessante que, assim, eu, por exemplo, eu estou fora do mercado
de TI há mais ou menos uns 4 anos. Eu criei o Open Source Lab, né? Eu tenho alguns clientes que eu ainda presto consultoria, mas eu presto consultoria para eles porque eles são meus amigos, né? São pessoas que trabalharam comigo lá no passado e eu ainda presto consultoria para eles, né? Mas eu tô fora do mercado já faz uns 4 anos, né? Mas eu ainda tenho meu perfil lá no LinkedIn. E o interessante é a quantidade de propostas que chega no meu perfil, tá? Mesmo eu estando, né? Eu desliguei, né? Não, meu currículo, eu não estou disponível para o mercado, né? Mas mesmo assim a quantidade de propostas que chegam, né? É absurda, é muito grande, tá? Eu garanto para vocês que chega pelo menos uma proposta de emprego por dia no meu LinkedIn, tá? E a maioria é para trabalhar com empresas, a maioria não. A maioria é para trabalhar com empresas aqui no Brasil, mas uma boa parte, vamos dizer aí uns 25, 30% dessas propostas são para trabalhar com empresas fora do Brasil, tá? Então, o mercado de TI está muito aquecido, principalmente por conta da pandemia. Ele já vinha se aquecendo, já existia uma falta de profissionais no mercado antes da pandemia. Hoje, então, é absurda. A falta de profissionais. Existem pesquisas que estão analisando a possibilidade do mercado de TI entrar em colapso, né, por falta de profissionais. Tá? Então, esse tipo de plataforma de empregos e tudo mais, que para atrair os profissionais, né, ela vem crescendo a cada dia, tá? E a HackerRank, eu até fiz uma colinha aqui, ela fez uma pesquisa em 2019, antes da pandemia, tá? Com mulheres, com 12 mil mulheres, tá? Da área de TI, né? Em mais de 100 países diferentes, essas 12 mil mulheres, né? E identificou que 30% dessas profissionais, 30% dessas 12 mil mulheres, elas aprenderam a programar antes dos 15 anos. Tá? Então, antes dos 15 anos, elas aprenderam a programar e aprenderam e já saíram para o mercado de trabalho quando se formaram lá, ou mesmo durante a graduação, né? Depois do segundo grau, como vocês queiram, né? Porque o mercado de TI, ele não exige tanta. Hoje em dia, principalmente, né? Você tem a Amazon, por exemplo. A Amazon abriu 70 vagas para a área de desenvolvimento e eles não exigem graduação. Você só tem que ir lá e mostrar o que você sabe fazer e acabou. Tá? Eles não pedem certificado, eles não pedem diploma, não pedem nada. Então, esses 30% de mulheres que aprenderam a programar antes dos 15 anos, eu estou falando uma coisa, eu começo a falar de outra. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas esses 30% de mulheres que começaram que começaram a programar antes dos 15 anos já chegaram no mercado de trabalho sabendo 2 ou 3 linguagens de programação. Isso, tá? Você conhecer 2 ou 3, né? Vamos dizer que você conheça 3 linguagens de programação, tá? Eu sou especialista PHP, né? Se eu soubesse mais 2 linguagens de programação, eu estaria triplicando, né, a quantidade de propostas que eu recebo no meu LinkedIn, por exemplo, né? Por quê? Assim como os idiomas, né? Você tem vários idiomas no mundo, você tem várias linguagens de programação, tá? E geralmente um programador ele se especializa em 1 ou 2 programações no máximo, tá? Se você sai para o mercado de trabalho conhecendo 3 linguagens de programação, né, você triplica a sua chance de ser contratado. Você triplica, né, a quantidade de vagas a que você pode se candidatar. Tá? Consequentemente, você pode escolher um salário melhor. Tá? Então, é interessante a idade. Tá? Presta atenção na idade que eu falei. 30% dessas mulheres aprenderam a programar antes dos 15 anos. Aonde? Vocês acham que ela estava fazendo graduação de análise de sistemas e ciências da computação com 15 anos? Não estava. Né? Como que elas aprenderam a programar antes dos 15 anos? Com incentivo de casa. Né?
O pai, a mãe foi lá, incentivou, falou: olha, é isso que você gosta? Beleza, então vamos fazer um curso, vamos procurar alguma coisa para que você possa desenvolver isso. Né? Eu achei muito interessante a idade. Né? Eu achei muito interessante essa relação da idade com esse aprendizado de programação. E uma coisa que, né, eu acho que isso vem de pesquisadores homens, né? Eles insistem em, em taxar, né? Falar, olha, é, homem tem mais facilidade para exatas e mulheres têm mais facilidade para humanas. Pessoal, isso não existe. Isso é uma mentira absurda, tá? Isso é uma pesquisa ridícula que sabe aquelas pesquisas lá, olha, pesquisadores suíços descobriram, né, que o pum das vacas, não sei o que, não sei o que. Moo! 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 Ah, gente, peraí, é uma coisa que não faz sentido, né? Você taxar uma pessoa que, olha, você é mulher, então você é de humanas, tá? Você não pode fazer exatas, você não tem aptidão para fazer exatas. Isso é um absurdo, tá? O que existe, como eu falei na aula passada, da educação personalizada, é que existem diferenças entre as pessoas. Existem pessoas que têm mais habilidade para uma coisa do que outra, né? Existem crianças que têm mais aptidão para matemática, para números, enquanto existem outras crianças que têm mais aptidão para leitura, para línguas, para idiomas e tal, né? Então, é essa diferença que existe, tá? Quando alguém te falar que, ah, não, mas, né, mulher não tem aptidão para exatas, né? Você, por favor, vire as costas e vá embora, porque essa pessoa, né, realmente não merece a sua atenção. E essa diferença entre pessoas e pessoas, eu não vou falar meninos e meninas, tá? Eu vou falar essa diferença entre as crianças, entre a personalidade dessas crianças e as habilidades dessas crianças, isso sim nós precisamos respeitar, tá? Isso é necessário ser respeitado. Por quê? Você pode fazer a sua filha perder um tempo precioso da vida dela, tá? Com alguma coisa que ela não gosta, que ela não tem aptidão e por conta disso ela não vai gostar, não é a praia dela, tá? E você tá fazendo com que ela perca tempo com uma coisa que realmente não é interessante para ela, tá? Isso você precisa respeitar. Não, a menina é humana, o que é necessário ser respeitado é a aptidão de cada pessoa, independente do gênero, independente da idade, independente da origem, independente de qualquer coisa, tá? Isso é necessário ser respeitado, né? Então você vê, por exemplo, tá? A Lívia vai ser a minha cobaia do vídeo de hoje, né? Ela vai ser o meu exemplo do vídeo de hoje, né? A Lívia teve uma época em que ela começou a fazer o balé por conta da escola e tal e tudo mais, as amiguinhas iam, e aí ela quis também testar, né, e fazer o balé, né? E aí ela foi fazer balé e ao mesmo tempo um amigo nosso aqui da cidade, ele abriu uma academia e ele é mestre em capoeira e tal, e aí ele começou a dar aula para as crianças de capoeira, né? E a Lívia quis fazer também, né? E aí ela foi e começou a fazer capoeira. Ela fazia o balé e a capoeira em dias alternados, né? E aí, por conta de logística e alguns compromissos profissionais que eu e a Maria Eugênia, minha esposa, tivemos, complicou um pouquinho para poder levar ela nos dois. E aí a gente teve que fazer ela escolher, né? Ó, o que que você quer fazer? Você quer fazer a gente não vai poder te levar nas duas coisas, né? Você vai ter que escolher o balé ou a capoeira, né? Ela, assim, sem pensar duas vezes, ela escolheu a capoeira, tá? Aí a gente falou para ela, falou, ó, depois que a gente acertar tudo isso, daqui a alguns meses, você pode voltar a fazer o balé, não tem problema, tá? É tranquilo, a gente só precisa finalizar esse trabalho que a gente está fazendo e tal para poder ter tempo para te levar nos dois de novo.
Aí ela, tudo bem. Não, mas por enquanto eu quero a capoeira. Beleza. E aí passaram-se esses meses, e aí a gente voltou e falou, olha, agora a gente consegue levar você no balé de novo, né? Quer voltar? Ela falou, não, pai, eu prefiro fazer futebol, né? Por quê? Nesse meio tempo, tá? Entre o balé... Por que que ela ia no balé? Porque as amigas dela estavam lá. Por isso que ela ia no balé, tá? Ela não gostava do balé, né? Mas ela ia porque as amigas dela estavam lá, tá? E aí, nesse meio tempo, ela conheceu, nós fizemos uma ação do Open Source Lab com uma escolinha de futebol aqui na cidade, foi muito legal, né? E aí eu levava ela junto comigo para conversar com as crianças lá do futebol e tal, e ela ficava lá brincando, chutava uma bola e tal. E ela conheceu o futebol, né? Uma coisa que ela não conhecia, ela nunca tinha ido numa escolinha de futebol, né? E ela conheceu o futebol. E aí ela gostou do futebol. Então, quando foi para voltar para o balé, ela decidiu que não queria balé, ela queria futebol, né? E aí ela percebeu que as meninas também podiam fazer futebol. Ela viu as meninas jogando no futebol na escolinha e ela percebeu que as meninas também podiam jogar futebol, né? E aí agora ela quer fazer a capoeira e o futebol ao mesmo tempo, ao invés do balé, né? Eu acho lindo o balé, é maravilhoso, não tem nada contra, né? Mas ela não gosta, né? Ela ia por conta das amigas, né? Agora que ela tem uma opção que ela gosta mais, né? Que ela se interessou mais por essa opção, ela vai atrás dessa outra opção, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Dar as possibilidades, mostrar para eles e principalmente para as meninas, pessoal. Tem tão pouca coisa para as meninas fazerem, tá? Tem tão pouca coisa, né? Menino, você tem futebol, tem basquete, tem não sei o quê, não sei o quê. A menina ou vai fazer balé, ou vai fazer vôlei, né? Ou vai fazer, sei lá, algum tipo de dança, né? Existem outras coisas, tá? Existem outras coisas e elas têm o direito de saber disso. Uma coisa interessante aconteceu esses dias. Eu vou contar uma historinha. Eu não vou citar nomes, né? Mas eu tenho várias alunas, né? É lógico que a quantidade de meninos é muito maior, né? Mas eu tenho algumas alunas, né? E uma das minhas alunas, ela, porque assim, geralmente as aulas online, o que que eu faço? Ou presenciais, né? A gente faz ali, trabalha a lição, o conteúdo que eu propus ali durante mais ou menos uma hora, né? E no restante da aula, uns 30 minutos, a gente joga alguma coisa, né? Ou a gente joga Among Us, que é muito legal para eles desenvolverem pensamento crítico, raciocínio lógico, né? Ou a gente joga alguma coisa dentro do Minecraft, por exemplo, Bed Wars. Bed Wars é um joguinho dentro do Minecraft, um mundo que você importa para dentro do Minecraft, aonde existem 4 ilhas, né? Uma ilha central e mais 4 ilhas em volta dessa ilha central, né? E cada ilha, quando os jogadores entram nesse mundo, eles spawnam, eles nascem cada um numa ilha e cada um tem uma cama em cada uma dessas ilhas para que eles defendam essa cama, né? E aí os outros jogadores têm que ir até as ilhas dos adversários, quebrar a cama desses jogadores para poder ganhar o jogo, né? Só para vocês entenderem. Então é um jogo muito corrido, é um jogo muito pegado, é um jogo muito, né, as crianças ficam todas ansiosas e ficam e começam a gritar e aí eu tenho que ficar segurando eles, é muito legal, tá? O Bed Wars. E eu tenho uma aluna, né, que quando ela começou comigo, ela era muito tímida e tal e tudo mais, estava com problema na escola, a mãe veio conversar comigo, eu conversei com ela, a gente conversou de forma coletiva na sala, foi muito legal isso e ela melhorou bastante na escola depois disso, pelo que a mãe me fala, né? E essa aluna, ela, assim, ela tinha pouquíssimo contato com jogos, né? O negócio dela era boneca, era não sei o que, não sei o que. E depois que ela começou a jogar o Minecraft, né?
Hoje eles já estão quase no final do curso, tá? Essa turma dela. E só tem ela de menina, né? E durante o jogo, eu entro pra jogar junto com eles, né? E aí, enquanto eu tava jogando, eu morri, fui um dos primeiros a perder, né? E tem que sobrar uma só, uma pessoa só. Foram necessários 4 meninos, tá? Se juntarem, né? Eles eram adversários dentro do jogo, eles se juntaram pra conseguir derrotar ela, né? E acabou, e eles lá em cima dela, e ela se defendendo, correndo e tal, e eles se juntaram para eu fiquei. Eu não sabia o que fazer, né? Porque os garotos se juntaram para derrotar a menina, né? Mas ela tava jogando tão bem, ela tava se defendendo e atacando eles, né? Não era assim, ela se ficou acuada, não, ela tava dando um banho nos caras, entendeu? E eu fiquei assim, eu falei, e aí, o que que eu faço, né? Eu paro ou eu deixo? Eu falei, não, gente, eu deixo, né? Eu deixo. Ela tem que poder trabalhar esse tipo de situação. Isso vai ser bom para ela lá na vida dela lá no futuro, né? Então os caras se juntaram, né, em 4 para tentar derrotar ela, tá? Até que deu o tempo da aula, acabou a aula, eu tinha que dar mais uma aula. Aí eu falei para eles, pessoal, ó, acabou, ninguém conseguiu derrotar ela, né? Ela foi super bem. E eu falei, olha, acabou o tempo, não tem um vencedor, tá? O vencedor é ela, né? Porque ela ficou contra ela, vocês se juntaram em 4 para tentar derrotar ela e ela aguentou por, sei lá, 15, 20 minutos, né? Deu um banho em vocês, tá? E vocês deveriam se envergonhar de ter se juntado, né, em 4 para derrotar a única menina da sala, né? E ela deu um banho em vocês, tá? Então eu aproveitei para dar uma liçãozinha de moral nos moleques ali, porque realmente não foi uma coisa legal que eles fizeram, né? Mas eles me possibilitaram é, ensinar alguma coisa. Eles me deram a possibilidade de ensinar alguma coisa, não só para eles, mas para ela também, tá? E assim, ela saiu super feliz. Não porque eu falei que ela ganhou, né? Mas ela saiu super feliz contando para a mãe dela que, nossa, os meninos se juntaram, vieram para cima de mim, eu fiquei ali, eu me defendi e tal. Então, esse tipo de poder é que a gente tem que passar para as nossas meninas, tá? Esse tipo de situação, elas têm que tirar de letra, tá? É lógico, sempre você vai ter uma situação ruim, né? Mas você conseguir transformar uma situação ruim num aprendizado, né? Em alguma coisa boa para eles lá para o futuro, esse é o nosso papel como pai, como mãe, como educador. Bom, pessoal, hoje, nossa, tô estendendo pra caramba. Hoje, para resumir, tá? É por isso, esse é um dos motivos, né? A minha filha, a Lívia, de 7 anos, é um dos motivos de eu ter criado o Open Source Lab, tá? Eu quero poder empoderar, assim como eu quero empoderar todas as crianças, eu quero empoderar as meninas, para que elas possam interagir com a tecnologia de forma ativa e não de forma passiva, para que elas possam enxergar que lá na frente elas não precisam, né? Não, olha, né? Você é menina, então você tem que ser a princesinha, você tem que ser uma arquiteta, uma decoradora de interiores, né? Você tem que ser professora, essas aqui são as profissões que você pode fazer. Não, eu quero que elas enxerguem que elas podem ser o que elas quiserem. Se elas quiserem ser astronautas, elas vão ser. Se elas quiserem ser engenheiras, elas vão ser. Se elas quiserem ser empresárias, elas vão ser. Elas vão poder fazer aquilo que elas quiserem. É um dos motivos pelos quais eu criei o Open Source Lab, tá? Então, dentro das aulas, nós trabalhamos muito isso. Dentro das aulas, eu repito muito para eles que é preciso arriscar e repito muito que todos, né, têm a possibilidade de ser aquilo que eles querem, tá?
E a gente trabalha muito isso nos alunos, né? E com isso, né, eu me despeço de vocês, agradeço a permanência de vocês, a paciência de vocês de ter me ouvido falar até agora, tá? A gente, de novo, eu já falei isso nos outros vídeos, mas eu repito, a gente criou esse conteúdo com muito carinho, tá? Eu me esforcei bastante para conseguir juntar informações e poder falar aqui com vocês, né? Até porque eu já falei, eu sou analista de sistemas, né? Então a vergonha de falar é absurda. É mais fácil dar aula para as crianças do que falar aqui dessa forma aqui com vocês, né? Então a gente vem se esforçando bastante para poder explicar para você qual é a importância do ensino de programação, né? Do desenvolvimento do raciocínio lógico, do desenvolvimento do pensamento crítico, do desenvolvimento da criatividade nos seus filhos, tá? E principalmente nas meninas, ok? A gente quer aumentar a participação das mulheres no mercado de TI. É isso que o Open Source Lab vem pregando, é isso que nós queremos, é isso que eu quero como professor, tá? É poder mostrar para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Beleza, pessoal? Então por hoje é só, não perde a aula de amanhã. Entra lá, aprendizagemdofuturo.com.br, se inscreve, tá? Amanhã tem outra aula, vou falar de outro assunto, tá? Então, para você não perder, entra lá e se inscreva, que daí eu mando um e-mail avisando assim que libera a aula. Beleza, pessoal? Então, ó, fui.